Encerrada a COP28, lá nos Emirados Árabes Unidos, um grande produtor de petróleo, conduzido na presidência pelo sultão dos Emirados e, ao mesmo tempo, CEO da empresa de petróleo estatal dos Emirados. Então, para vocês perceberem que realmente já é toda uma coisa muito hilária, né? A ONU promover esses encontros em países onde eles estão ali discutindo o fim dos combustíveis fósseis. É evidente que esses países já tomaram agora o controle da situação. Tomaram o controle da situação, mostrando realmente a inviabilidade da substituição dos combustíveis fósseis, nitidamente do petróleo. Então acompanhe esse vídeo até o final, sou Paulo Bittencourt, você vai entender por quê. Pois é, então a COP28 termina, a Acordo de Dubai é aprovado e menciona de modo vago o abandono dos combustíveis fósseis. Eles conseguiram incluir todos aqueles ativistas, aquele pessoal que fica ali, conseguiram incluir transição. Vamos caminhar para uma transição, mas não conseguiram incluir o termo abandono do uso do petróleo como queria os mais exacerbados ali, ativistas. Talvez que a Gretinha nem apareceu, Aí você tem sempre as manchetes, que eu vou deixar algumas aqui. É menos do que a gente gostaria, mas além do que eles poderiam imaginar, ambientalistas reagem a um acordo de Dubai. Então, é o tipo do evento para deixar esse pessoal entretido, né? E muita gente ganhando dinheiro, né? Muitos jornais, a mídia enviando jornalistas, ONGs, né? As ONGs que captam esse dinheiro dos ativistas, eles têm que justificar que eles estão lá nas COPs, né? Por isso que as COPs todo ano elas vão arregimentando. O Brasil mandou uma delegação, creio eu ali, dos números que eu vi, variam ali de 1.500 a 2.000 pessoas, né? Todo aquele pessoal sem fazer nada, né? Simplesmente discutindo, muito bom. Todos eles voaram com aviões com a reação usando combustíveis fósseis, inclusive, né? Muito bom, muito bacana e tal. Aí eu vejo jornalistas dizendo, não, mas a COP que vai ser definida, a COP 30 em Belém. Eu vou fazer um vídeo especialmente para tratar da situação de Belém do Pará, para vocês verem como realmente é uma coisa ridícula, patética, e o Brasil se presta a esse tipo de vergonha alheia, né? Bom, é claro, né? Você tem a ministra, né? Falando todas aquelas groselhas, né? De praxe, né? Que não tem comprometimento nenhum com a realidade. Mas o que fica nessa COP28 é que foi confirmado o Azerbaijão para a COP29 em novembro de 2024. Ah, se você for pesquisar o Azerbaijão, qual é a maior fonte de renda do Azerbaijão? Petróleo e gás. Então é outra coisa bizarra, né? Em novembro de 2024 nós vamos ter toda uma repetição, tudo de novo, falando dos combustíveis. Então, aí os fundos que vão pagar para os países. Vocês acham, nos países pobres, que eles vão deixar de usar petróleo? Sem falar daqueles que têm o petróleo, gás e carvão no seu lugar. Vocês acham? Vocês acham que entre eles deixarem de usar petróleo e os combustíveis fósseis, vocês acham que alguém vai pagar? É uma competência. Energia é um fator fundamental para a sua indústria, para a produção. Você acha que alguém vai pagar para um outro país, subsidiando, por exemplo, o custo da energia, para que aquele país se torne um concorrente de produtos manufaturados, industrializados com o seu país? Você acha? Você acha, sinceramente, você acha que a França, a Alemanha, os países escandinavos, é claro, a Noruega faz aquela coisa patética do Fundo Amazônia, então é só para, sabe, né? For your eyes only, tá certo? Aquela coisa ali, fica ali, né? Penteando macaco, como eu chamo, né? Ele manda muitos pentes e o pessoal fica ali penteando macaco na floresta amazônica, né?
Mas é a Noruega, com fundo de 1,5 trilhão, certo? Soberano. A Noruega conseguiu esse fundo com 1,5 trilhão da exploração de petróleo no Mar do Norte. Ah, sim. E a Noruega que está interessada em que a gente não explore o nosso petróleo no Brasil. Vocês entendem como é que funciona a coisa? A jogada? Então, e voltando. É só você pegar a maior parte dos países. A Indonésia vai deixar de usar o petróleo e carvão. A Índia, 75% da energia elétrica. 75% da energia elétrica na Índia vem do carvão. Vejam, façam pesquisa, vocês vão ver as gigantescas montanhas de carvão extraído na Índia. Né? Alguém vai pagar para a Índia deixar de usar o carvão? Vocês acham que o potencial econômico da Índia, vocês acham que alguém vai ajudar a Índia a fazer uma transição energética? E a Rússia? E a Rússia? Alguém vai ajudar a Rússia a fazer uma transição? Não. Então, quando você soma... Ah, e a gente esqueceu ainda da China. Tem a China ainda, né? Então, assim, isso já dá 60% da população mundial. Mas aí você acredita na COP, que a COP vai resolver o seu problema e tal. Né? O que os países, principalmente da Europa, querem é colocar um guiso em países como o Brasil, que podem ser grandes competidores, para que eles voluntariamente coloquem uma coleira. Não vou mais extrair meu petróleo. Tinha gente que dizia assim, não perfure mais um poço de petróleo. Tem os ativistas que dizem, não perfure mais um poço de petróleo. E nós vamos abrir mão disso, mudando para uma energia mais cara, simplesmente porque a Europa não quer o nosso produto competitivo. Né? Veja os produtos que vêm da China. Ele tem acesso, né, à energia que vem dos combustíveis fósseis, do próprio carvão que tem na China e importação de petróleo. E os produtos chineses são muito competitivos. Aí a China vai mudar para uma matriz fofa, toda elétrica, com custo muito maior e tal, em tudo, em tudo. E aí vem o Azerbaijão, na COP do ano que vem, né, grande produtor de óleo e gás, realmente para entrar na jogada. Mas aí depois verá a COP 30 na Amazônia. Que maravilha, né? Então, olha, algumas coisas interessantes para vocês aqui. As coisas não como aí os ativistas, né, o pessoal gosta, né? Então vejam, esse é um livro do meu baú, olha aqui, ó, Petróleo para o Mundo. Essa é uma edição brasileira, da antiga Edições Melhoramentos, de 1956. Mas esse livro, originariamente, do Schwartz e do Drake, que é, inclusive, da família do primeiro poço lá no Texas, do Drake, que jorrou o petróleo, tem toda uma história. O livro originalmente é de 1950, mas essa edição aqui é em 56, aqui no Brasil. E é muito interessante, eu relendo aqui páginas do início do livro que fala do potencial, veja, anos 50, do petróleo. É muito interessante porque os valores encontrados aqui do potencial energético do petróleo, eles continuam válidos. É interessante por quê? Porque a química, a física, as reações termodinâmicas, elas continuam válidas. Então, nesse desenho que está aqui, ele compara outras fontes. Então, na época, ele dizia, o petróleo bruto contém uma energia de, na época, ele falando em unidades inglesas de energia, né, 19.000 BTU por libra. Né? E aí ele faz a comparação com a lenha, com o álcool etílico e o carvão, e o petróleo é imbatível nesse aspecto da quantidade de energia por massa. E aí, pesquisando recentemente, esse número não mudou muito, né? O número hoje está ali em 18.300 BTU por libra. Provavelmente depende muito da qualidade do petróleo, poder calorífico, mas veja, em 70 anos não mudou a quantidade de energia que você extrai do petróleo por massa. Se a gente transformar em unidades do sistema internacional, são 43 megajoules por quilo, que é a unidade de energia, né? O joule. Você tem que transformar isso em energia. Queimou, quanto de energia? Né? Aí você vai comparar, né, com fonte eólica, fotovoltaica de pico, no momento em que ele quer produzir para você. Isso aqui é energia constante. E unidades, por exemplo, são
12 quilowatts-hora por quilo, o petróleo cru de energia, ou 10 mil e poucos quilocalorias por quilo. Então, uma coisa é você gerar a energia de uma hidrelétrica e levar para onde você está estático, usando aquela energia no motor, numa fábrica, numa iluminação e tal. A outra coisa é você ter que gerar energia para coisas que se movem. Vocês já pensaram nisso? Porque carros, aviões, navios, trens precisam de uma quantidade contínua de geração de energia para eles se moverem. No caso específico dos trens, como eles trafegam em linhas férreas controladas, você pode levar a energia elétrica e colocar durante todo o percurso do trem, e você pode ter um trem 100% elétrico. Você pode também ter um trem 100% a hidrogênio, porque você produz nas pontas onde esse trem estaciona, produz o hidrogênio e já armazena, e o trem tem massa suficiente para acumular toda aquela quantidade de cilindros e peso para aquilo funciona. Agora, em aviões, em automóveis, em navios, não rola. Simplesmente não rola. Do ponto de vista da autonomia, de toda a cadeia para produzir aquela energia embarcada, você gastou em algum lugar a energia que vem dos fósseis. Porque na hora que você tiver que depender em toda a cadeia da energia que não tem os combustíveis fósseis, vai faltar energia. Tem, por exemplo, o álcool etílico. Nesse livro, por exemplo, comparando em unidades inglesas, o petróleo 19 mil BTUs por libra e o álcool etílico 11.760 BTU por libra, né? Que é uma unidade de energia produzida por quilo. Como a quantidade é bem menor, no caso do álcool etílico, se você surtar e você imaginar que você vai trocar tudo que é de combustíveis fósseis por álcool etílico, você vai ter que fazer a conta de qual o percentual no Brasil que você vai ter que plantar cana, competindo com outras culturas, para gerar a energia hoje necessária para mover tudo, tudo. Então, isso não fica absolutamente de pé. Na hora que você faz a conversão, abandonando os combustíveis fósseis e tentando substituir por outras energias, só existe uma fonte de energia que consegue fazer isso com mais eficiência, com mais potência. Sabe qual? Energia atômica. A energia nuclear é a única que conseguiria substituir tudo que nós utilizamos de petróleo, do ponto de vista de energia. Não estou falando de outros insumos, eu vou deixar, inclusive, uma tabela, né, uma árvore, né? São mais de 2.000 produtos que você convive diariamente e, de alguma maneira, tem alguma coisa que foi extraída do petróleo. Tem algum composto, tem alguma coisa, tem alguma resina, tem alguma coisa que, se parar de usar o petróleo, você vai ficar sem aquele produto. Então não é tão simples como diz. Não estou nem dizendo petróleo para geração de energia. Estou dizendo petróleo como insumo em toda a indústria de plásticos, de, de petroquímica, né? Uma série de elementos que você utiliza no dia a dia através do insumo do petróleo, né? Então, por isso que ninguém que realmente contrata um cientista isento, faz uma análise, faz o cálculo termodinâmico da substituição, ele chega à conclusão que diz: olha, isso não funciona. Não é possível você substituir. Você me arranja, então, a quantidade equivalente de energia gerada por quilo e eu troco e eu abandono o petróleo. Essa que vai ser a colocação da tal da transição, né? É claro que países que têm uma matriz tão fortemente dependente de carvão e de petróleo, elas vão substituir 5, 10, 15%,
com outros tipos de energia, mas eles vão chegar num gargalo. A partir de um certo ponto, não é possível ele reduzir isso. No Brasil, por exemplo, nós estamos no caminho ao contrário. Se a nossa matriz, em mais de 85%, não utiliza para geração de energia o petróleo, nós temos um espaço para que ampliações de geração de energia, a gente não precise necessariamente utilizar combustíveis fósseis, mas isso também tem um limite. Quando nós temos, por exemplo, num ano como esse, com baixa hídrica no norte, que eu já comentei, por erro estratégico de construir usinas de fio de água. Então, quem mandou construir Giral, Santo Antônio e Belo Monte no fio de água? Aí elas não têm energia suficiente, porque não tem energia armazenada. E aí você tem que ligar termoelétricas. Veja, você tem que ligar termoelétricas. Aí você pergunta, pô, Paulo, mas por que você não utilizou a energia do vento? Porque eu preciso de energia agora. E eu não sei se nesse momento eu tenho a carga necessária que eu preciso vindo das fazendas eólicas. As fazendas eólicas, elas geram energia quando o vento quer. E as fotovoltaicas a mesma coisa. Então, quem sempre deu a estabilidade da energia no Brasil em função da flutuação da carga foram as hidrelétricas e acopladas com as termoelétricas. Isso não vai desaparecer. Então o que fica realmente é essa grande ilusão. E aí é claro que o jornalista que ganhou passagem, foi para lá, hospedagem, diz: não, não, realmente não era tudo que a gente gostaria, mas foi bem, foi bem. E ele já está imaginando que ele vai viajar para o Azerbaijão no ano que vem. E aí todo mundo tem matéria que é publicada, tem não sei o quê, tem aquele paper que vai ser não sei o quê e tal. E aí a vida é o embromation, tá certo? E de fato, né, não se tem nada. Ninguém apresentou nessa COP28 qual é a quantidade de energia gerada por essas fontes do petróleo que eles querem acabar e qual seria a equivalência de todas as outras soluções para compensar. Então eles não queriam, por exemplo, deixar de usar o petróleo até 2030, 2035, até 2050, nem falaram, tá bom, então coloca numa tabela da onde vai sair essa outra energia. Você vai ter que achar lítio, né, níquel, cobalto. Da onde virão os insumos? Quanto custaria para substituir isso? E veja, uma pá eólica ela tem uma vida útil, você vai ter que substituir. A placa fotovoltaica também tem uma vida útil. Ela é compatível com a vida útil de uma refinaria? Tem refinaria no Brasil construída há 50, 60 anos. Claro que muitos equipamentos foram trocados, mas a durabilidade de um equipamento desse é muito maior do que eólica e fotovoltaica. Então você tem que colocar na conta. Tá? Por isso que não fica de pé. E finalmente, os países pobres não vão embarcar nessa, porque não virá dinheiro para eles. Isso aí é pífio, o dinheiro que está sendo dito é pífio. Tá? E eles vão utilizar sim o petróleo, que é uma questão de sobrevivência para eles e de competitividade. E a Europa, Estados Unidos principalmente, que querem fazer a mudança, que façam a mudança. Vocês querem só depender desses outros? Ótimo, ótimo. Seu produto vai ficar inviável. Veja a China o que está fazendo na produção industrial. Está amassando vários desses países porque continua usando uma energia barata. Simples assim. Tá bom? Então agradeço para quem acompanhou o vídeo até esse momento. Se inscreva aqui no Modernidade Ciência, acione o sininho e vamos para os próximos vídeos, inclusive falando da COP30 em Belém do Pará, capital da pobreza.